Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, grande é a responsabilidade. Quem sabe é quem chega aqui. A gente não tem nenhuma vez, irmãos, que a gente não trema e tema diante do nosso Deus, porque a gente sabe que aqui é o altar do Senhor e que a gente não pode falar de nós mesmos, mas sim da parte dele. E nesta noite, irmãos, desde o início do culto, eu não sei se você prestou atenção nos louvores, nas mensagens, que Deus fala sempre de batalha, né, contra o inimigo, né, e o quanto Deus faz para livrar o seu povo. Né, Deus tem falado o tempo todo que o crente ele enfrenta grandes batalhas, grandes lutas, né, contra o inimigo da nossa alma, mas nós temos um Deus que livra, que salva e que faz com que nós sejamos vitoriosos em meio a toda guerra que se levantar contra cada um de nós, porque nós temos um general de guerra, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, que na palavra dele ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele quer que te dizer nesta noite, é Ele quem vence as tuas guerras, é Ele quem vence as tuas batalhas. Não te preocupa, porque você acha que não tem força para guerrear contra este gigante, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar, e Ele é o teu general de guerra, e Ele vai adiante de ti. Amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Daniel. Essa palavra, irmãos, é muito conhecida, mas até aqui o Senhor não mudou. Então eu vou ler, nós vamos meditar nela nesta noite. Daniel 6, a partir do versículo 10. Que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Pai, que a Tua palavra venha fazer efeito em cada coração. Meu Deus, que a Tua palavra venha penetrar no profundo da alma de cada irmão que está aqui, que não veio ouvir a irmã Malvina, mas que veio ouvir a Tua voz, Senhor, que muitas vezes está cansado da batalha, da guerra que tem enfrentado. Que nesta noite seja uma noite de refrigério, que nesta noite o Senhor venha, meu Pai, dar descanso à alma abatida, à alma cansada, que nesta noite venha sair daqui, meu Pai, em paz, sabendo que o Senhor está no meio, e quando o Senhor entra na batalha é para vencer. Esta batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Que os teus filhos venham ter a certeza, Pai, que é o Senhor quem faz por eles, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra de Daniel, e Deus me trouxe à memória alguns pontos nesta palavra, irmãos, que talvez ela tenha sido pregada muitas vezes de várias formas, porque Deus ele tem suas maneiras de falar com o seu povo. Mas nesta noite ele me mostrava uma guerra espiritual dentro desta palavra contra o seu servo Daniel e contra nós, o povo de Deus. Este homem era um homem temente a Deus. Todos sabem que ele era um exemplo de homem cristão.
Ele dava exemplo onde quer que ele estava. Em meio a muitos ele se destacava, porque ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente é o Espírito de Deus. E este homem, irmãos, ele procurava dar bom testemunho. Ele tinha vida de oração, ele tinha vida de busca, ele tinha vida de renúncia. Ele era obediente a Deus. Mas mesmo assim ele não estava livre das perseguições, ele não estava livre dos levantes de Satanás, ele não estava livre, irmãos, daquilo que o inimigo tentava o tempo todo para o abater, para o derrubar. Porque quanto mais o homem teme, o homem busca, o homem obedece, o inimigo ele quer derrubar. E sabe por quê, irmãos? Porque não incomoda ao inimigo um crente relaxado. O que incomoda ao inimigo é um crente que ora, que busca, que teme ao Senhor. E a vida de Daniel, ele incomodava. Ele incomodava aqueles que tinham inveja dele, aqueles que via que ele se destacava, aqueles que via que Deus era com ele. E eles procuravam a ocasião o tempo todo contra aquele homem, mas eles não encontravam. Porque, irmãos, nosso testemunho, irmão, é muito importante. As pessoas, elas vivem procurando a ocasião para te apontar, para te acusar, para dizer, olha o crentinho, olha a crentinha. É assim, irmãos. O mundo, eles não perdoam, não. O mundo aí pode fazer o que quiser, mas se você fizer, você é apontado. Então eles procuravam o tempo todo a ocasião contra Daniel, mas eles não encontravam. E sabe o que é que eles fizeram, irmãos? Eles disseram, eu não encontro nada contra ele, então eu vou mexer com o Deus dele. Porque eles não mexeram com Daniel, não. Eles foram mexer com o Deus de Daniel. Porque quando mexe com o teu Deus, é diferente. E quando eles colocaram Daniel à prova, eles planejaram, eles arquitetaram o plano contra Daniel, de tirar Daniel de cena. Eles queriam tirar Daniel de cena. Eles queriam fazer Daniel desaparecer. Eles planejaram a morte de Daniel. Porque, irmãos, eles sabiam que Daniel ele não ia temer. Porque Daniel tinha um Deus verdadeiro, um Deus justo. Irmãos, a arma do crente é a oração. Se naquele momento que eles levantaram aquele decreto, sabendo que Daniel não ia obedecer aquele decreto, se naquele momento Daniel tivesse se acovardado e não tivesse se revestido da sua armadura, pegado a sua espada, pegado as suas armas de guerra para guerrear, ele iria perecer, iria ser envergonhado. E Daniel, ele usou a nossa principal arma do crente, que é a oração. Daniel, ele não podia se acovardar, ele não podia recuar, ele não podia negar o nome do Senhor. Porque eles estavam provando o próprio Deus de Daniel. Você tem um Deus. A Bíblia relata aqui que era o Deus, o rei reconheceu que era o Deus de Daniel. E Deus nessa noite, ele diz, é o Deus de Dagmar, é o Deus da irmã Dega, é o Deus do irmão Valdinês, é o Deus do irmão Luriano, é o teu Deus. Você tem identidade. Porque ele é o teu dono, você é filho e filha do Deus Altíssimo. E Daniel, ele sabia disso. E aqui, como eu li naquele versículo 10,
6:10 de Daniel. Daniel, quando ele ouviu falar do decreto, ele entrou no seu quarto, ele entrou no seu lugar de oração, se pôs de joelho a orar ao seu Deus. Quando você se sentir afrontado, quando você sentir que a luta apertou, quando você sentir que a luta está travada contra você, eu te digo nesta noite, não recue. Não tema as afrontas do inimigo, ainda que ele diga que vai perecer, que vai te matar, que você vai morrer nesta situação, mas a última palavra é do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. O inimigo, ele tentou parar a oração de Daniel. Primeiro, ele queria tirar Daniel de cena. Segundo, ele queria parar a oração de Daniel. Quantas vezes o inimigo quer parar a nossa oração? Porque tem dois tipos de crente, irmãos. Tem aquele crente que quando arrocha, quando a prova está grande, os parafusos apertam, ele quer buscar mais, ele quer orar mais, ele quer fazer propósito. Mas tem aquele crente que ele quer esmurecer, ele quer se entristecer, ele se enfraquece, ele não acha que não vale mais a pena orar, ele acha que não vale mais a pena buscar, ele quer ficar parado, quietinho, escondidinho no cantinho dele. Mas, irmãos, não é a melhor escolha. Não é. Não é. Porque você tem as armas, irmãos. E como é que um soldado não vai se preparar no meio da guerra? No meio da guerra, se você parar, olha, vai ficar as bombas, as armas, as balas contra você. E quem é que vai te defender? Põe o teu escudo, põe a tua armadura, coloca a espada na mão. Você só vai vencer com as armaduras de Deus. E a última coisa que o inimigo tentou contra Daniel, mas ele só fez se levantar. O inimigo, ele pensou que tinha assinado a sentença de morte de Daniel. Ele pensou, mas ele não conseguiu. Porque, irmãos, era a morte. Ele ia para dentro de uma cova, cheia de leões, devoradores, famintos, prontos para devorar. Mas o inimigo esqueceu de quem entrou ali com ele. O inimigo esqueceu que vale a pena ser fiel ao teu Deus. Daniel, ele era fiel. Ele era temente. E sabe quem foi glorificado nisso tudo? Deus. E o último versículo que eu vou pronunciar nesta noite, que são dois, mas um me chamou mais a atenção. Um dos versículos é o versículo 6:26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Agora escutem este versículo. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões.
Irmãos, o nosso Deus é um Deus de livramento. Só Deus podia livrar Daniel. É muito bonitinho ouvir essa história desde criança. Mesmo antes de ser crente, eu já escutava essa história. Daniel na cova dos leões, Jonas na barriga da baleia. Mas se nós nos aprofundar em saber que um homem como eu e como você foi jogado dentro de uma cova de leões e saiu sem um arranhão de lá. Irmãos, glorifica o teu Deus, porque Ele é poderoso. Eu não sei qual foi a cova que o inimigo colocou você. Eu não sei quais são os leões que você tem enfrentado. Mas quem te livra é Deus. Quem te salva é Deus. Quem te protege é Deus. Creia tão somente. Creia tão somente. Irmãos, o mais interessante dessa história é que o rei Dário, ele reconhecia, de ouvir falar no Deus de Daniel. Sabe por quê? Porque ele disse: Daniel, o Deus que você continuamente serve pode te livrar. Mas depois que ele viu com os próprios olhos o que o Deus de Daniel podia fazer, ele aprendeu a reconhecer, de ver o Deus de Daniel. Porque, irmãos, nosso Deus, ele é invisível, mas os seus feitos não são. Então o rei, ele ouvia falar pela conduta de Daniel, pelo testemunho de Daniel. Mas quando ele chamou pelo nome de Daniel e disse: Daniel, Daniel, por um acaso teu Deus que tu continuamente serve pode te livrar dos leões? Aí Daniel respondeu: viva para sempre, ó rei. É só uma saudação, irmãos. E disse: o meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, ele achou em mim inocência contra ele e contra ti, ó rei. Aí você podia dizer: ah, esses leões eram fraquinhos. Era, irmãos. Sabe quem foi jogado lá na cova? Os inimigos de Daniel, aqueles que se levantaram, aqueles que tramaram, aqueles que arquitetaram contra a vida dele, foram jogados na cova. E antes de chegar no final, eles foram esmigalhados, todos os ossos. Então, irmãos, os leões eram famintos mesmo, mas o Deus de Daniel fechou a boca dos leões. Só quem pode fazer isso com a gente é o nosso Deus. Aí você pode perguntar: irmã Malvina, o que essa palavra tem a ver comigo? As lutas que você tem enfrentado, você pode não ver, mas com os olhos espirituais, muitas vezes tem tramado coisas contra a tua vida, que você não ouve, que você não vê, mas que teu Deus ouve. E eu te digo nesta noite: o inimigo vai ser envergonhado na minha e na tua vida, porque nós temos um Deus que salva, que livra, que cuida do seu povo. Então não temas diante desta situação que você tem enfrentado. Ah, irmã, são muitas calúnias. Teu Deus está ouvindo. E Ele não vai deixar ficar assim.
Ele pelejará por vós, e vós calareis e vereis o livramento que o Senhor vai te dar. E Daniel, ele foi sobremaneira, irmãos, exaltado, mas não para a glória dele, porque eu creio que dentro dele não havia soberba. Ele foi exaltado para que o nome do Deus dele fosse glorificado. E é assim que Deus vai fazer por você. Agora, quando Ele te colocar lá, não tenha soberba no teu coração, porque não foi você, foi Ele. Amém? Então, irmãos, eu vou chamar a irmã Liliana, porque eu senti de Deus dela louvar esse hino que as irmãs louvaram. E quem quiser vir aqui para frente, tiver precisando de um livramento, de um socorro, de algo que só Deus pode resolver por você, venha, fecha teu olho, canta este hino como se fosse a tua oração nesta noite, porque Ele vai realizar o milagre na tua vida. Creia tão somente.